Então, eu quero começar lendo o Salmo 126. Embora ainda eu não tenha colhido tudo aquilo que eu quero, mas eu vou ler ele como um ato profético, que eu com certeza vou voltar, né, com os meus feixes, de tudo aquilo que eu tenho semeado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, para que vocês possam, nesse meio tempo, entender as coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu sou filha de pais separados. Quando meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 anos. E E a minha irmã, ela tinha um aninho. Eu tinha 6, ela tinha um, na verdade, porque nós temos uma diferença de 5 anos. E não foi fácil. Eu morava num barraquinho, assim, atrás da casa dos meus avós. Era muito difícil, minha mãe teve que ir trabalhar. Enfim, depois a minha mãe se mudou para uma outra cidade. Nós éramos de João Leiva, Espírito Santo. E aí a minha mãe mudou para São Mateus. E não foi fácil também, foi muito, muito, muito difícil, porque o meu padrasto, né, minha mãe arrumou um padrasto e ele era uma pessoa muito rígida. Porém, como diz o outro, porém, todavia, ele queria educar a gente da maneira que ele sabia, né? Então, assim, por mais que ele tenha sido muito rígido, eu sei que ele queria o melhor. Não foi da melhor maneira, mas foi o que ele queria passar para a gente, que era ser honesto, ser uma pessoa boa, enfim. Ele não era cristão, ele era espírita, e eu tive muitas experiências de ver aquilo ali, né? Muitas coisas acontecerem ali dentro da minha casa. Embora eu não entendia, né? Mas eu acho que Satanás, desde aquela época, já queria impedir aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Porque ele não deixava a gente na igreja, ele tinha uns conceitos assim na vida dele que ele achava que se você lesse livro de romance estava errado, enfim. Então, com 16 anos, eu arrumei meu primeiro namorado. E antes disso, eu conheci o meu atual marido. Ele Ele estava separado, na época ele só tinha um INE, e eu conheci ele e tal, e depois ele retornou para a esposa, e eu, então, foi que eu conheci o meu marido, e eu casei, não, eu casei não. Eu levei ele até a casa do meu padrasto para conhecer, e meu padrasto não gostou dele logo do princípio, mas assim mesmo, né, na minha adolescência, eu continuei. E ele falou: ó, vai namorar, não pode beijar, não pode dançar, não pode fazer nada. Só namorar, só conversar. Aí tá. E um belo dia ele chegou e encontrou eu em casa, sentada no colo do meu namorado. E ele me colocou para fora com 16 anos de idade. Ele falou para minha mãe que era para minha mãe levar eu e me entregar para o meu pai, que eu nunca tinha tido convivência. Mas eu fui. Eu fui porque eu falei, não, não vou casar, eu não fiz nada, então eu vou eu vou para lá. Aí fui. Foi uma época assim bem difícil também, mas enfim, eu casei. Acho que uns 9 meses eu casei e
eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que desde a primeira semana do meu casamento, eu já fui traída. Eu tinha 17 anos, eu era muito nova. Não tinha maturidade, eu não era cristã. E, e nesses longos anos, embora eu não frequentasse nenhuma igreja cristã, a minha sogra, ela era cristã. E eu acho, não tenho certeza, hoje ela tem 102 anos, a minha ex-sogra, e ela deve ter orado muito, deve ter semeado muitas orações nas nossas vidas. E eu falo assim, irmãs, eu, num casamento ninguém é santo. Se tem o problema é das duas pessoas. E eu era muito nova, muito imatura. Então, eu tive primeiro o Lorenzo, foi uma gravidez muito difícil, muito conturbada. Depois, passaram-se 9 anos, ele falava, vai, se você não me der outro filho, eu vou arrumar outro na rua e tal. Acho que eu não pensava assim muito, sabe? Mas, enfim, eu decidi ficar grávida. Nesse período que eu estava grávida, eu morava na Bahia. E eu amanheci na Bahia, eu anoiteci na Bahia e amanheci no Espírito Santo. Eu falei, tem algo errado nessa história. Mas, né, vamos embora. Fomos para dentro da casa da mãe dele e, e eu falei, e eu não imaginava. Então, eu tive meu filho também muito conturbado na gravidez, muito difícil. 3 dias antes de eu ganhar o Lohan, ele capotou com o carro, porque ele bebia, muito difícil. E aí, passados 6 meses, nesse período, antes disso aí, né, eu já tinha os meus momentos de oração. Eu escrevia, como eu escrevo até hoje, minhas cartas para Deus. Sempre que eu não tô assim, eu falo, pai, vou escrevendo. E lá, desde 1994, eu falava assim, Deus, eu não quero ficar no Brasil. Me tira daqui. Acha um jeito, me tira daqui. Só que naquela época, o meu sonho era ir para os Estados Unidos. E sim, pensava e tal que um dia Deus ia me tirar realmente do Brasil. Mas, passados 6 meses que o Lohan tinha nascido, ele um dia a gente estava discutindo e ele falou e eu falei para ele assim: você tem que falar o que está acontecendo para que eu possa te ajudar. E ele falou assim: não, eu vou conversar com a sua mãe. Eu falei: não, nós somos casados, a gente tem que conversar nós dois. Você tem que contar o que está acontecendo para que eu possa te ajudar. Ele falou: ah, você lembra aquela vez que eu peguei todas as coisas, vinha me embora? Eu falei: lembro. Então, eu. Você estava grávida de 3 meses e a menina estava grávida de 6. Aquilo, assim, para mim foi como se tivesse passado um trator em cima de mim. Fiquei 2 dias chorando, muito, muito, muito. A menina tem diferença do meu filho de 3 meses. Mesmo assim, eu perdoei. Enfim, irmãs, é só resumindo a minha situação. Mas, passado o tempo, ele arrumou novas namoradas. Então, eu não tinha sabedoria. Eu disse, Deus, eu não quero mais. Eu não consigo mais. Eu não tenho mais forças para lutar por esse casamento. E eu saí, vim embora com os meus 2 filhos, um de 10 anos e o outro de 1 ano. Vim para a cidade da minha mãe e fiquei ali trabalhando e me separei. Confesso, irmãs, que hoje, olhando para trás, eu penso que eu não fui uma mulher sábia. Eu poderia ter orado, né? Nesse período que eu me divorciei, eu fui alcançada por Deus com aquela música Preciso de Ti, né? Eu aceitei Jesus ouvindo essa música.
Só que, assim, eu não estava aprofundada, né, na palavra, eu não lia a Bíblia, nem nada. Eu tinha minhas experiências com Deus. Então, é, em 2005, eu reencontrei o meu marido, que eu estou hoje. Ele, ele foi para o Brasil e aí ele falou: Ah, você sabe que você tem direito à cidadania italiana e tal. Nessa época ele mexia com isso. E E foram esses 2 anos procurando os meus documentos até que eu vim para a Itália. E quando eu vim para a Itália, eu fiz meus documentos e antes de sair minha cidadania, eu vim para a Inglaterra, morar com meu marido, não casar. Mesmo naquela época eu estava assim, estava firme com Deus, mas eu acho que eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. Mas antes disso, antes de falar para vocês que eu vim para a Itália, eu falei, eu fui numa igreja, porque eu orava assim, Deus, não deixa nada acontecer com os meus filhos. Se for para acontecer qualquer coisa com meus filhos, Senhor, não permita que eu vá. E se for da tua vontade, que eu ache todos os documentos. Se não for, que o Senhor coloque um impedimento. E foi assim, irmãs, foi muito rápido. Eu achei todos os documentos dos meus antepassados, conseguiu achar a certidão do italiano, e um dia eu fui na igreja, e E aí na igreja, eu era da Batista, eu me batizei, tudo. Eu fiz, né? Só que, assim, minha família não, ninguém era cristã e ninguém nem foi do meu batismo, mas Deus estava lá. E aí, quando eu fui nessa igreja, o pastor falou assim: eu não tinha nunca ido numa igreja que tivesse revelação. E aí o pastor falou, tá lá, né, fazendo as revelações, e ele falou assim: aqui tem uma pessoa com uma viagem marcada para o exterior. Deus fala, pode ir que chegou a sua hora. E aí, assim, eu me senti muito feliz, assim como a irmã Lene falou, porque Deus falou comigo ali pela primeira vez e tive essa experiência com o Senhor. Então, eu comecei a entender que era só eu pedir que Deus falaria comigo. E aí, quando, quando foi para mim vir, eu também fiz outra prova assim com Deus. Falei, Deus, eu preciso vender um carro. O Wilson, né, que é o meu marido, ele tinha um carro lá com o padre dele, e eu precisava vender esse carro para tirar o dinheiro para que eu pudesse vir para cá. E eu falei assim, Deus, então essa vai ser a última prova. Se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai me ajudar, que eu vou vender esse carro. Eu nunca tinha vendido carro, né, mas eu trabalhava com financiamento de carro e trabalhava numa loja que vendia carro. Então, as pessoas passavam, a gente anotava no caderno o interesse das pessoas pelo carro, tal ano e tal, e comecei a fazer as ligações. Na minha primeira ligação, o cara falou: Eu tenho interesse no carro, tenho vontade de ficar com o carro, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim: Não, vou fazer o financiamento aqui de forma que a pessoa estava pedindo muito menos do valor que o carro valia, então eu fiz uma simulação como se ele estivesse dando uma entrada e ia financiar o valor praticamente total do carro. Irmãs, acredite, com meia hora, o cadastro do rapaz estava aprovado. E no outro dia, meio-dia, o dinheiro estava na conta. E então foi assim, eu vim para a Itália, depois eu vim para a Inglaterra, a Win foi me buscar. E quando eu cheguei aqui, ninguém era cristão, né? E não foi fácil, foi um período muito difícil, porque o segundo casamento não é fácil. Ele é permissão, misericórdia de Deus, mas tem suas consequências, muito. E então, nessa época, né, eu comecei a conviver aqui, eu tive alguns problemas, como todo mundo tem em seus casamentos, e eu falei, Deus, eu não caso se o senhor não falar comigo. Só se o senhor falar comigo. E novamente,
Eu tive uma experiência, esses dias eu estava conversando com a Winnie, até, e falando para ela, você lembra da profecia que você recebeu? E aí ela falou assim, ah, nem lembro. Eu falei, pois é, eu recebi nesse mesmo dia a profecia do meu casamento. E deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar, para ler para as irmãs. Mas a profecia dizia assim, eu falei, Deus só se for falar comigo. E a profecia dizia assim, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãs, só para vocês poderem ver. E como o Senhor, quando a gente pede para ele faz, ele é Deus que tudo pode, né? E naquele dia era uma pastora que vinha lá da Itália, eu era da comunidade da Zona Sul, e essa pastora, ela, ela falou o seguinte: hoje Deus tira toda a confusão da sua mente. Ela te dá um vestido de noiva e uma coroa de princesa. E deixa eu ver aqui, tá aqui. Foi no dia 24/7 de 2010. Tá aqui, tá até no meu Facebook. Eu recebi essa palavra no meu coração. Deus disse: eu estou tirando toda a confusão do seu interior e da sua mente, e trocando suas vestes, e eu estou te colocando um vestido de noiva em você, e te darei uma coroa de princesa. As promessas de Deus se cumprem. Eu creio. Aí eu botei, né? Te amo, Jesus. Não sei o que seria da minha vida sem ti. Então, nesse ano, eu ia para o Brasil e no outro ano, quando eu cheguei lá, o meu coração estava fechado e meu coração abriu e eu falei assim: ah, eu vou casar de noiva, porque no meu primeiro casamento, eu não tinha casado. Aí eu fui lá procurar um vestido e o vestido, ele tinha uma coroa de princesa. E, e assim foi quando eu casei. E outra experiência que eu tive foi do nascimento do Isaac. Ele queria muito ter um filho, eu já tinha dois filhos, ele já tinha dois filhos, e, e eu falei assim: Deus, o Senhor tem que falar comigo, se essa é a vontade do Senhor. Então, um dia eu fui ver a Winnie cantar na igreja, e cheguei lá, eu encontrei uma moça hoje ela até é da minha igreja, e ela olhava para mim, ela cantava, olhava, cantava, olhava, cantava, e aí ela chegou, irmã, tem que falar algo com você. Falei, pode falar, irmã. Ela falou: quando eu cantava, eu via você com uma barriga enorme. Aí eu entendi que aquilo ali era Deus falando comigo, porque ninguém sabia que eu estava orando por aquilo ali. Eu falei para ele: se você quer um filho, você vai ter que orar, porque só se Deus falar comigo. E Deus falou comigo. Deus falou comigo através daquela irmã. Aí, quando eu cheguei em casa, ele: Deus falou. Eu falei: não, agora a gente vai orar pelo tempo, porque eu não quero ter um filho aqui na Inglaterra, eu morro de medo e, e eu não quero. E naquela época, irmãs, eu não gostava daqui, eu queria ir embora. Meu objetivo era ficar aqui até 2013. E eu falava: se você for, eu vou, e se você não for, eu vou do mesmo jeito. Não tem problema, eu vou. Então, assim, Deus vai trabalhando na sua vida e vai te mostrando que não é assim. Bem as coisas, não é bem assim como você acha, né? Bem assim como você pensa. Aí eu, aí eu fui orar. Deus, o senhor sabe que eu não quero ficar aqui, o senhor sabe que eu não quero ter um filho aqui e tal. E aí meu marido surgiu uma oportunidade para ele comprar uma farmácia no Brasil, e como juntou o fogo com a fome com a vontade de comer, minha filha, eu não pensei duas vezes, eu larguei todos os meus trabalhos e fui embora. Falei assim, eu não quero nem saber, eu tô indo, fui. Aí quando eu fui em junho, quando foi em setembro, e eu falava assim, ai Deus, eu queria ficar grávida em setembro para nascer em junho, porque eu tenho um filho que nasceu dia 2 de junho e o outro dia 22. E aí, falei, só se Deus, né? Só se for um milagre mesmo assim para nascer, beleza.
Aí eu vim aqui em setembro para arrumar minhas coisas, para mim poder ir embora de uma vez. Eu fui em junho só para preparar e voltei para arrumar minhas coisas. E eu fiquei grávida em setembro. E o Isaac é do dia 12 de junho. Então é 2, 12 e 22 de junho. Até o desejo do meu coração, Deus, ele fez, porque ele cuida assim dos mínimos detalhes. Amém. E, e a Winnie, toda a vida eu orei por ela. E essa é uma assim gratidão que eu tenho muito a Deus pela vida, por tudo aquilo que Deus fez e está fazendo na vida dela. E eu semeei muitas orações na vida dela, mas ela, quando ela se desviou, e um dia ela ligou para mim e falou assim: Ah, eu quero que você ore pelo meu trabalho que eu estou fazendo agora. Eu pensei, aham, tá. Falei, Deus, ela não está dentro do seu propósito, então eu não vou orar. Não vou orar, não. Eu vou orar para que ela volte para o centro da tua vontade. E nessa época que ela me ligou, me pedindo que eu ajudasse ela em oração, quando ela voltou, eu confesso, irmãs, eu estava cansada espiritualmente de orar por tudo e não vi nada. Meu marido ficou doente, primeiro ele teve um câncer, depois ele tomou o líquido milagroso e deu um problema sério, e eu com problema com meu filho, eu eu estava assim exausta. Falei, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E quando ela me chamou para orar, eu vi aquilo ali como um resgate de Deus. No momento, assim, que nós, como disse a irmã Estela, que a vitória não é dela, a vitória é nossa. Eu orando por ela, eu voltei para onde Deus queria que eu voltasse. Porque, porque tem momentos na vida que a gente cansa, e é normal, é normal. Mas só que você tem que buscar ao Senhor. E foi nessa época em que ela estava precisando que eu ajudasse ela em oração, que eu consegui me reerguer e falar assim, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, porque não que eu não fosse para a igreja, eu estava indo para a igreja, mas eu estava cansada de tudo, espiritualmente. Então, esse salmo, para fechar aqui, irmãs, eu creio que nós vamos cantar ele, tem aquela música, né? Eu creio, nós vamos cantar ele perfeitamente, porque eu creio nas promessas do Senhor para a minha vida, para a vida dela, para a vida do meu filho, para a vida de todas nós, né? Então, é isso. Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, por tudo aquilo que Ele faz. E até a irmã Silvana, né, há um tempo atrás, ela me mandou um áudio falando: Nossa, a Aline é aquela menina, é a sua enteada que a gente orava por ela? Sim, é a minha enteada que eu orava por ela. Então, não deixem de orar pelas suas famílias, não deixem de acreditar, não deixem de interceder, porque eu creio que eu sou fruto de intercessão e creio que nós temos muitas pessoas, muitos filhos espirituais que talvez a gente nem saiba, né? Ontem mesmo, a pastora que eu estava conversando com, que pregou na live da libertação, eu conheci o filho dela aqui e eu não sabia que era ele. E o filho dela tem o mesmo problema que o meu filho. E assim, eu orei pelo filho dela. E hoje, graças a Deus, o filho dela está se reerguendo, já está pregando, já está ministrando. Então, nós temos que orar, mesmo que eu não veja hoje ainda, né? Mesmo que eu ainda não veja, mas está aqui, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com jugo trazendo seus feixes. Eu ainda não trouxe todos, mas já trouxe muitos. Deus já me deu muito e eu sou muito grata a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E é isso, irmãos. Que Deus abençoe cada uma. Tem muito mais experiências, mas o que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. Amém, irmã.